Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e hoje eu vou vir com um vídeo um pouquinho diferente, cara, tanto em estilo quanto em conteúdo. Em conteúdo porque não é um review de um único fone, mas também não é um multi-review, mas também não é um comparativo. E em termos de estilo, porque é o seguinte, cara, eu quis fazer um vídeo saindo um pouquinho do normal mais duro, tipo com roteiro lá, com teleprompter e tal. Tô com meu café aqui, que hoje inclusive tá muito bom, cara, um café do Five Roasters aqui que tá sensacional. Tipo Q&A. Mas eu quis fazer esse estilo pra sair um pouco da coisa mais durona e trazer um vídeo mais em conversa com vocês. Me digam aí nos comentários se vocês gostarem do estilo, tá? Enfim, me falem. Bom, é o seguinte, a Moondrop você deve conhecer, né? Se você acompanha o meu trabalho, você certamente conhece a Moondrop, uma marca chinesa de intra-auriculares que, cara, é responsável por uma grande revolução no mercado, assim, pelo menos parcialmente responsável, né? É uma marca que sempre trabalhou muito no tuning e traz produtos com desempenho excepcional pelo preço. Só que é uma marca que... se você não sabe o que é tuning, dá uma olhada aqui em cima. Mas é uma marca que focou durante muito tempo em produtos um pouco mais caros, né? Fones muito populares da Moondrop são o Blessing 2 Dusk, o Variations, na época, o KX, quer dizer, o Canas Pro, que depois foi o KX-S, tem o Kato também. Só que depois, cara, ela acabou entrando também no mercado de fones mais baratos. Inclusive, eu acho que o primeiro fone que eu testei abaixo dos $20, que eu achei, assim, realmente bom em termos de tuning, assim, com um tuning, cara, correto, né, de outro nível em relação ao que existia antes no mercado, foi o Moondrop Quarks, né? No review dele eu falei muito sobre isso, como, pra mim, ele representava, assim, uma marca muito boa, muito conceituada, trazendo o expertise em termos de tuning para um modelo de $20. Depois, ele acabou perdendo espaço, né? Surgiram fones melhores, teve o KZ-ZSN Pro, depois veio o Triple Inlay e o próprio Two da Moondrop também, que foi uma clara evolução em relação ao Quarks. Só que depois veio o 7Hz Zero, que, pelo menos pra mim, é melhor do que todos os outros. E aí, cara, a Moondrop, pelo menos pra mim, acabou ficando sem nada muito bom ali abaixo dos $100. Até tem o Aria, mas o próprio Aria é um fone que em algum grau foi substituído por outras opções mais interessantes nessa faixa de preço. Então a Moondrop ficou, assim, menos representativa, vamos dizer assim, abaixo dos $100, né? Na casa dos 20 até os 50, menos ainda. O ponto é que ela agora lançou dois modelos, agora mais ou menos, né? Mas ela lançou dois modelos que estão justamente mais para essa faixa, então nesse vídeo eu vou falar para vocês o que eu achei deles, tá? São esses dois aqui. Tem o Moondrop LAN, custa $39, e o Moondrop Droplet, que custa $49. Então, não são tão baratos assim quanto o Two, o 7Hz Zero e tudo mais, né? Já estão um pouquinho acima, mas ainda assim são fones mais acessíveis. Eles são muito diferentes, cara, em termos de filosofia, tá? Já entrando nos aspectos físicos. Por quê? O LAN é o seguinte, cara, esse aqui, ele é um intra-auricular cabeado normal, tá? Ele é terminado aqui, ó, num conector P2 normal. O Droplet, por sua vez, olha só, ele é USB tipo C diretamente, ele não tem conexão P2. O que isso quer dizer? Num fone normal, passivo, né, como o LAN, por exemplo, se a marca quiser mudar alguma coisa no som dele, ela vai ter que mudar formato, vai ter que mudar material, vai ter que mudar arranjo de componentes, né? Assim, o som desse fone aqui, né, e de qualquer outro fone comum cabeado, é um resultado de uma série de decisões físicas, vamos dizer assim, né? É tudo mecânico aqui. Você pode tunar um fone, né, e desenvolver um fone assim, né, trabalhando, eu quero mais grave, você mexe em ventilação, você mexe em material, você mexe no tipo do falante, você mexe em coisas físicas. O Droplet é diferente porque ele é um fone USB-C, o que significa que ele é um fone que recebe dados digitais. Ele tem aqui um DAC, um amplificador e, crucialmente, um DSP. O que é o DSP? DSP significa Digital Signal Processing, ou seja, processamento digital de sinais. Ou seja, as alterações, ou melhor, o projeto acústico desse fone, vamos dizer assim,
ele é feito em partes mecanicamente, claro, como qualquer fone, mas em partes via software, via equalização que acontece no DSP, que é fixo nele, entendeu? Eu já falei sobre isso num vídeo que eu falei sobre fones Bluetooth, sobre Bluetooth versus cabos, porque fone Bluetooth é a mesma coisa. Então, caso você queira saber mais sobre esse assunto, dá uma olhada aqui em cima. Mas o ponto é que o Droplet é um fone diferente no mercado, porque ele é um fone cujo tuning é feito via DSP. Isso traz vantagens teóricas, porque num fone como esse, em tese, você consegue ter mais controle justamente desse tuning, né? Porque é muito mais fácil você fazer correções eletronicamente do que você fazer mecanicamente, né? E potencialmente é mais barato também. Então, isso é bem interessante. Mas vamos lá. Falando agora mais concretamente sobre eles. O LAN, como eu falei, ele custa $39. E, cara, muito interessante fisicamente, né? Primeiro que, assim, a experiência de unboxing dos dois é praticamente a mesma, mas é muito legal, assim. São fones muito bem apresentados. Tem, seja, waifus aí, né? Enfim, vocês sabem o que eu acho disso. Mas tem aqui uma caixa bem maneira para um fone aí dessa faixa de preço. Aí você tem uma capinha para transporte, que não é a melhor do mundo, tá? Porque ela não protege muito não, mas é legal pelo menos pra você deixar organizado. E a caixinha é bonitinha, cara, bem apresentada. Aí você tem aqui tipo manual, essas coisas, tudo realmente assim muito muito bonitinho, cara. É o mesmo unboxing do Droplet, tá? A diferença é que o Droplet tem isso daqui também, uma plaquetinha aqui com o nome do modelo, mas é a mesma coisa, tá? E felizmente não temos waifu aqui, mas tem um robô doidão aqui. Ok. Tá, mas vamos lá. O LAN, cara, ele é muito parecido com um Chu cabeado. Então, assim, ele tem um design que lembra muito do Chu, só que ao invés de você ter o cabo fixo aqui em cima, você tem um conector tradicional, 2 pinos, onde você pluga o cabo. O cabo, aliás, também é consideravelmente melhor do que o cabo do Chu. É um cabo, cara, ele é meio... Ele chega a ser um pouquinho emborrachado, mas não tanto, assim, parece que é uma proteção para os condutores. Eu não sei, ele é de melhor qualidade, assim, pelo menos na minha opinião. Conforto e encaixe. Deixa eu botar o cabo de volta, peraí. Conforto e encaixe são muito bons. Cara, não incomoda nem um pouco, muito pelo contrário, isola bem. Gosto muito dele nesse sentido. Então, é um fone legal em termos de construção, tá? O Droplet, ele é mais legal sobre alguns aspectos, mas ele tem uma falha especificamente que eu considero muito grave. A parada ó, cara, começando pelo cabo, né? O cabo é bem legal também, né? Você tem esse divisor aqui e provavelmente o circuito tá aqui dentro no controle remoto, né? Ele tem controle remoto no cabo, né? Com volume e play pause, né? E tudo mais. O cabo é terminado no USB-C, né? Como eu já falei aqui. E o fone, infelizmente, não tem cabo removível. Então, ao contrário do LAN, né? Se der problema no cabo, já era, vai jogar o fone fora. Mas ele tem um design muito bonitinho, cara. Ele parece muito o nome, né? Droplet. Ele parece uma gota mesmo, assim. É meio aerodinâmico ao contrário, sei lá, tipo... Ao contrário não, né? O formato mais aerodinâmico do mundo é uma gota mesmo. Então, é muito bonito, cara. Muito. E pequenininho, sabe? Eu achei realmente um fone fisicamente muito interessante. A falha grave é o seguinte... Ele vem com essas ponteiras de boa qualidade, tá? Vem com ponteira de espuma, por exemplo, mas olha o quão fácil é tirar essa ponteira. Pera aí. Olha só. É ridículo tirar essa ponteira. Aqui. Você faz, cara, puxa só um pouquinho. E aí você entende qual que é a falha grave, que é essa ponteira, às vezes, pelo menos comigo, quando eu tiro o fone, ela fica no ouvido. E é uma coisa bem desesperadora, que não é fácil você tirar. Então... Tá esfriando aqui, peraí. Isso eu achei bem ruinzinho nesse fone, cara. Mal projetado, ele podia ter algum tipo de degrauzinho, algum encaixe pra essa ponteira ficar, tá? Porque é isso, assim, na hora que eu coloco, agora eu já coloco meio assim, boto meio superficial e quando eu puxo, eu meio que boto o dedo pra dentro pra puxar junto com a ponteira, porque, de novo, já ficou e não foi legal. E agora, fora isso, super confortável também, bom encaixe, tá? Realmente, assim, é só esse detalhe, quer dizer, só. É esse detalhe, né, que eu acho grave, mas é isso. Então, fisicamente, esses são os fones, tá? Gosto deles. Agora, em relação ao som, qual que é a parada? Como eu falo, né? Nos meus reviews eu sempre olho para esses fones, os fones que eu recebo, né, com uma ótica de, cara, ou eles têm que substituir alguém da minha lista de recomendações, ou eles têm que acrescentar uma visão alternativa a alguém que está na minha lista de recomendações, né? Porque,
assim, caso contrário, não são fones que eu acho que vão fazer sentido hoje em dia, né, você comprar. Então, o que eu achei desses dois aqui? Ah, e antes, como sempre, se você estiver gostando, clica no botão de like, se inscreve aqui no canal, pequeno gesto seu que faz uma grande diferença no meu trabalho. E falando em trabalho, te convido a conhecer meu outro trabalho, que é a minha própria marca de fone de ouvido, a Cuba Áudio. Tá? O link tá na descrição, conhece lá, Cuba Disco, tem versão Lite, Pro, Gamer, clássico e Bluetooth, que tá em pré-venda agora. Então, se você se interessar, dá uma olhada aqui embaixo. Mas voltando aqui pros dois. A parada é, como eu falei, né? Para eu dizer se vale a pena, se qualquer coisa assim, eu preciso comparar a modelos que estão na minha lista de recomendações, né? E ver se eles fazem sentido hoje em dia. E o que é que eu senti? Eles são mais caros do que a faixa hoje dos $20, né? E aí, começando pelo Droplet, pelo LAN, que é o mais barato desses dois. Cara, em termos de som, pra mim, ele é basicamente igual ao Tio mesmo, né? Eu falei que ele é tipo um Tio cabeado, e parece que é isso mesmo, que ele é um Tio cabeado. E o Tio foi substituído pelo 7Hz Zero. Ok, um dos motivos foi sim o fato dele ter cabo fixo, né? O que limita muito a vida de um fone de ouvido hoje em dia. Agora, eu acho que, putz, custando o dobro do preço, né? Ele custa 40, a vida dele fica mais difícil, né? Nessa faixa de preço ele já vai brigar aí com um TIM C2 da vida, que é um fone fantástico, que eu avaliei há pouco tempo. Então, assim, falando mais detalhadamente sobre ele, eu gosto muito, tá? É um ótimo fone. Ele tem graves que são um pouco mais presentes do que o que seria neutro, mas shelfzão lá nos subgraves, são graves com, cara, muita qualidade, com uma boa textura, ótima extensão, detalhamento bom. Os médios têm uma presença legal, tem um Pinagain que eu considero extremamente bem colocado, muito mesmo. Agora, os agudos podem ser um pouquinho problemáticos, os graves também, porque tem gente que pode gostar de mais grave, tá? Ele é um fone que tem graves um pouco mais presentes do que o que seria a neutralidade, mas não tão presentes quanto muita gente prefere. Eu gosto muito, tá? Mas tem gente que não vai gostar. Agora, o maior problema pra mim estão nos agudos. Quer dizer, problema e benefício, porque em várias situações eu gosto. O que acontece esse fone, assim como o Tio, é um fone que tem agudos muito presentes. Não acho que seja um fone extremamente agressivo, não acho que seja um fone que incomoda, cansativo. Pelo contrário, você tem uma sensação forte de claridade, de muita informação, que você está escutando muita coisa, um ótimo detalhamento, né, para um fone nessa faixa de preço. Claro, não são agudos comparáveis a fones muito mais caros, você não tem aquele último grau de polimento, de refinamento, tridimensionalidade, corpo nos agudos, né? É uma representação mais simples dessa faixa de frequência. Agora, é simples comparado a fones muito mais caros, né? Para um fone de $20 é fantástico, o problema ele custa 40. Então, assim, em primeiro lugar, né, eu acho que os agudos podem ser um ponto de tensão aqui, porque, mais uma vez, né, tem gente, eu sei, que vai achar que é agudo demais. Não é um fone que eu acho que fica tão legal para rock, por exemplo, porque ele pode ficar um pouquinho além do que eu gostaria em termos de frieza, mas em outros estilos vai ser muito bom. Mas o ponto principal, não tão bom quanto o 7Hz Zero, que custa metade do preço. Então, essa é a parada do LAN pra mim. É um fone que eu gostei, mas pra mim é um Tio com cabo removível, e você paga o dobro do preço por isso, sendo que já na faixa de preço do Tio já tem um fone mais interessante, que já tem o cabo removível, que é o 7Hz Zero. Então, não é exatamente o fone que eu vou te recomendar. Acho que assim, se você prefere, eu diria que ele é mais neutro do que o Zero, talvez, mas também é uma diferença pequena, não acho que vale a pena necessariamente pra você. O Droplet, cara, já é um fone interessante. Como eu falei, ele tem uma filosofia diferente, porque é um fone cujo tuning é feito via DSP. E isso me deixou bastante curioso, né? Porque assim, putz, o que a Moondrop consegue fazer aqui, né? Se ela é tão boa assim em tuning e em fones passivos, o que ela não faria com um fone via DSP? E, cara, infelizmente, não muito, tá? Porra, peraí, vou te explicar. Primeiro, algumas coisas são positivas. Esse foi um fone que, quando eu coloquei pela primeira vez, botei uma coisa mais calma e na hora eu fiquei até bem impressionado. Falei assim, gente, que som grande, sabe? Que, pô, muita coisa no lugar. Só que depois eu comecei a pegar uns negócios falando, pô, mas isso aqui não tá fazendo muito sentido, isso aqui não tá muito legal não. Por quê? Primeiro, graves. Ele tem graves mais fortes do que o LAN, já é um fone com graves mais no estilo de uma Harman, só que ele parece mais focado ainda nos subgraves. Você até olha a curva dele, que tem vários sites que fizeram uma edição, é uma curva até
que você vê que parece difícil explicar, mas ela parece uma curva mais isolada. Assim, o boost ele tá realmente quase que distinto do restante do espectro, né? Dos graves mesmo, dos médio graves. E isso provavelmente por causa do DSP, né? Porque seria difícil você fazer isso acusticamente. Pelo menos usando um único driver, que é o caso aqui. Então, são graves legais, tá? Tem bastante força, tem uma boa presença, né? Tem gente que certamente vai preferir essa pegada nos graves. Eu prefiro a pegada um pouco mais tranquila do LAN, mas tem gente que vai preferir essa aqui, certamente. São graves meio que um pouco mais Harman. Agora, quando a gente chega nos médio agudos, cara, é que a parada ficou um pouco esquisita. Médios agudos. Por quê? Ele tem um Pinagain, só que é uma região estranha, cara. Eu não sei dizer exatamente, assim, é difícil colocar. Porque assim, ouvindo ele sozinho, na maioria das situações, eu gosto. De novo, eu coloco o negócio e falo, pô, maneiro isso aqui, né? É um bom fone. Só que de vez em quando você coloca alguma parada que estraga, assim. E não é o estraga do tipo... mal comparando. Você pega um Sennheiser HD800S, né? Que é um fone muito... Já fiz review dele aqui no canal. Dá uma olhada aqui. É um fone muito mais frio, mais estéreo, tá? Nesse fone, tem coisas que não batem com o tuning dele, porque é um fone frio. Aqui é diferente, não é como se tivessem coisas que não batem com o tuning dele, não, é como se assim, o tuning dele é muito bom e um super all-rounder no geral, porque ele se dá bem com muita coisa, mas tem, sei lá, 30% das gravações, 40% que você coloca, e não é como se o tuning dele não se encaixasse, é como se ele ficasse esquisito, é como se ele ficasse artificial. Não sei por que isso acontece, assim, parece que é o tuning dele mesmo. E isso dá uma esculhambada ali pra mim, assim. De novo, tem muitas situações onde ele vai ser muito maneiro, mas tem muitas situações onde não vai ser, entendeu? O que eu coloco e, pô, cara, eu comparo com o LAN, por exemplo, o próprio LAN, e assim, cara, o que o LAN me entrega parece mais arrumado ali. É tipo... É como se ele às vezes fosse um pouco mais gritante, mas ao mesmo tempo com menos detalhe, entendeu? Menos respiro. Cara, não sei. Em resumo, foi um fone que acabou ficando seletivo, mas não é um seletivo normal, de novo, né? Tipo, ah, não, eu tenho um fone que é muito energético, aí se eu quiser ouvir uma coisa calma não vai se encaixar. Ou eu tenho um fone muito frio, se eu quiser ouvir uma coisa um pouco mais calorosa não vai se encaixar. Não, é assim, ele tem uma assinatura sonora, uma tonalidade que é boa, em muitos casos, mas tem uns que ela quebra e que fica, cara, o que tá acontecendo? Então, é isso. Então, gente, é isso, esse foi o vídeo. Eu sei que não foi muito elogioso, né? Mas acho que a Moondrop merece que eu fale sobre os modelos, né? Eu gosto muito, eu sei que vocês se interessam, né, por lançamento da Moondrop. E também, como eu disse, o LAN é um bom fone, tá? Eu só não acho que ele necessariamente vale o preço, né? Eu prefiro um 7Hz custando menos, ou então custando a mesma coisa, cara. Tem o Team C2 que eu acho que tem uma pegada um pouco mais musical do que o LAN, né? O LAN, ele é mais... de novo, é um fone mais neutrão, um pouco mais seco, que funciona em várias situações, mas, assim, como eu falei, não acho que vale necessariamente o preço frente aos concorrentes. E já o Droplet eu achei que foi, infelizmente, uma oportunidade meio perdida. Gosto muito da teoria de você fazer um fone tonado via DSP, quero muito ouvir o Quarks DSP, mas a execução aqui não me convenceu tanto. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Me digam aí se vocês acharam que esse formato faz sentido. Deve ter ficado longo, né? 18 minutos, viu? Se deixar pra falar assim, eu falo pra caramba. Valeu, gente!